Terça-feira de movimento intenso, com filas e demora em hospitais e unidades de pronto atendimento de Florianópolis. Santa Catarina tem 13 novos casos da variante Ômicron do coronavírus e o número total já chega a 54. Inflação em Florianópolis fecha 2021 com alta acumulada de mais de 10%. SC Gás anuncia os novos preços do gás para a indústria, comércio, residências e postos de combustíveis. E veja também, no esporte, times de Santa Catarina começam a se reapresentar para a temporada de 2022. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes comemorou o resultado da ocupação hoteleira da rede aqui na Grande Florianópolis. A taxa chegou a 91% no Réveillon. A expectativa positiva que o setor hoteleiro esperava para o fim do ano em Florianópolis foi confirmada. As taxas de ocupação na hotelaria nesse último Réveillon demonstram aquilo que nós estávamos prevendo, a vontade das pessoas de viajar, se sentindo mais seguras. Mesmo com essa onda de pandemia, tivemos um Réveillon muito movimentado na cidade, sendo que a taxa média de ocupação de toda a hotelaria da região foi de 91%, pontuando as praias com 93,7%. Isso demonstra a volta à normalidade antes da pandemia. A ocupação geral durante o Réveillon teve um crescimento de 43,5% em comparação com o ano de 2020. Na área continental da capital, a elevação foi de 82,8%. Nas praias, a alta foi de 24%. E no centro, de 56,7%. Nas estâncias termais, o aumento foi de 79,7%. Agora as informações da pandemia. O dia foi de movimento intenso e muita espera em unidades de saúde de Florianópolis. Teve gente que aguardou desde amanhã para conseguir atendimento. A unidade de pronto atendimento do sul da ilha, a UPA Sul, ficou lotada de pacientes. Muita gente chegou ainda pela manhã e durante a tarde ainda aguardava por atendimento. Boa parte das pessoas apresentava sintomas gripais. Houve filas e reclamação pela demora nos serviços. Também houve demora e filas nos hospitais Celso Ramos e Universitário. Na área continental, muita gente aguardava por atendimento em unidades como a UPA Continente e o Hospital Florianópolis, que é referência em casos de Covid-19. Na unidade, pacientes aguardavam por 4 horas para conseguir atendimento. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou mais 13 casos da variante Ômicron do coronavírus. Com isso, Santa Catarina já tem 54 casos confirmados. 12 novos casos da variante Ômicron foram registrados em Florianópolis e um ainda segue em investigação. Os 13 novos casos foram identificados pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina, o LACEN. Agora, o estado tem 54 casos confirmados da variante, 1 em Balneário Camboriú, 2 em Biguaçu, 1 em Camboriú, 42 em Florianópolis, 1 em Jaraguá do Sul, 2 em Palhoça, 1 em Santo Amaro da Imperatriz, 1 em São Francisco do Sul, 2 em São José e 1 em investigação. Outros 178 testes seguem aguardando o resultado. A Secretaria de Estado da Saúde já confirmou a transmissão comunitária da variante. Essa variante, apesar de ser mais transmissível, ela está sendo menos letal para aqueles que estão vacinados. Portanto, quem não fez a vacinação, procure se vacinar e vamos manter os cuidados que a gente tem mantido desde o início da pandemia. Usar máscaras, lavar as mãos e manter distanciamento de outras pessoas, evitando aglomerações. Esta é a única forma, ou são as únicas formas de nós evitarmos o contágio e o agravamento pela Covid. Roberto Azevedo aqui no estúdio já para comentar este assunto comigo. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a quem nos assiste. Roberto, a gente viu ali os casos aumentando, um movimento bastante intenso nas UPAs, nos hospitais aqui na capital, isso vale também para outras regiões do estado. E agora as orientações, os casos da Ômicron, as orientações, tudo isso a gente reforça sempre aqui, todo dia, que é importante. Não acabou ainda, não é? Pelo contrário. Não acabou. E o pior, Rodrigo, a situação do mundo deveria nos servir de alerta. Exatamente, se agravou. E as pessoas parecem que, é fim de ano, é virada do ano, vamos tirar a máscara, vamos nos aglomerar, está tudo liberado, está nada. Olha o resultado. Tomara que o resultado seja freado agora, porque essa chegada
nas UPAs e também nos outros centros de atendimento, nos hospitais, isso só em Florianópolis, que tem 42 novos casos confirmados da Ômicron, pode ser também da gripe, que há um surto de gripe. E há pessoas que estão sendo contaminadas pelo vírus da gripe e pelo coronavírus. Olha que dupla, né? E isso porque as pessoas não estão se cuidando. É óbvio. A gente tem que olhar o quadro, e o quadro não é de serenidade, é de alerta, de preocupação. Se as autoridades médicas estão fazendo aquele alerta que a gente já cansou aqui, use máscara, mantenha o distanciamento, álcool em gel, lave bem as mãos, e as pessoas não estão nem aí, o que esperar de um futuro próximo? Não há uma perspectiva real de travar a pandemia. Ponto. Quem disser o contrário, ou é louco ou está se fazendo de. Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. E além da variante Ômicron, outra preocupação em Santa Catarina é com a chamada flurona. O Roberto acabou de falar que é a infecção simultânea de uma pessoa pelo coronavírus e também pelo vírus influenza, da gripe. A Vigilância Epidemiológica Estadual investiga 9 casos suspeitos. A identificação foi feita pelo Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, que enviou os dados para análise da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. A Secretaria Estadual de Saúde esclareceu que a coinfecção pode ocorrer com qualquer variante do coronavírus e também qualquer subtipagem do vírus influenza. E agora é oficial. O governo federal suspendeu as atividades de cruzeiros na costa brasileira até o dia 21 de janeiro. A suspensão anunciada hoje pode afetar cidades do litoral de Santa Catarina. O principal reflexo vai ser na arrecadação. A medida vai atingir 43 escalas previstas para 3 cidades do estado que recebem navios. Em Balneário Camboriú, estão previstas 16 escalas de cruzeiros até o fim da temporada, no mês de abril. Em Porto Belo, são 15 e em Itajaí, 12 escalas. O impacto financeiro deve ser milionário na arrecadação, já que os turistas gastam com alimentação, passeios, compras e hospedagem nas cidades onde desembarcam. A decisão atende recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e foi tomada após a confirmação de 829 casos de coronavírus em passageiros e tripulantes nos navios operantes desde o início da temporada, em novembro do ano passado. E 4 pessoas morreram entre ontem e hoje em Santa Catarina, vítimas do coronavírus. Aqui no telão os dados atualizados. Agora são 20.198 as mortes provocadas pela doença em Santa Catarina desde o começo da pandemia. 2.014 novos casos foram confirmados, número bastante elevado em relação aos últimos dias. Total de 1.246.583, com 1.220.182 pacientes que se recuperaram da contaminação. 6.203 casos estão em acompanhamento, o número também subiu em relação a dias anteriores. 24,33% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 454 leitos vagos atualmente. E logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Os destaques da edição de hoje chegam com a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje a gente vai falar sobre o resultado da consulta pública sobre a vacinação em crianças contra a Covid. A maioria das pessoas que foram ao site do governo federal responder sobre isso se disseram contra a necessidade de prescrição médica para que crianças sejam vacinadas. A gente vai explicar melhor já no Jornal da Band e também qual a utilidade prática dessa consulta pública. Foi usada em uma audiência pública hoje aqui em São Paulo. A gente fala, claro, sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Ele não tem previsão de alta ainda, mas continua descartada a necessidade de uma cirurgia por enquanto, o que é um bom sinal. E um número assustador. No Rio de Janeiro, metade dos presos que saíram na saidinha de Natal não voltaram para as cadeias ainda. Todos os detalhes já, às 7h20 no Jornal da Band. Informação que acaba de chegar, um post publicado pelo prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, nas redes sociais, dá conta. Vou até ler aqui. A exemplo do show e fogos do Réveillon, também estamos cancelando o Carnaval. A prefeitura não vai promover grandes eventos nesse momento de incertezas sobre a pandemia e emergências públicas e privadas com muita pressão de atendimento. E aí mais embaixo, o prefeito faz
a seguinte consideração. Entendo também que os desfiles são importantes para as comunidades e cultura da nossa cidade. Vamos procurar as escolas para buscar novas parcerias do futuro. Portanto, o carnaval em Florianópolis, tanto o carnaval de rua quanto o desfile das escolas de samba, está cancelado neste ano de 2022. Informação que agora acabou de chegar. O tweet foi feito às 6h51 da tarde pelo prefeito Jean Loureiro. Vamos mudar de assunto. A inflação em Florianópolis terminou 2021 com alta acumulada de mais de 10%. É o que revelou o índice do custo de vida calculado pela ESAG-UDESC. Aqui no telão as informações, vamos a elas. Os dados apontam que em dezembro a alta foi de 0,67%, uma redução de 0,16 ponto percentual na comparação com novembro e de 0,24 ponto percentual na comparação com dezembro do ano passado. No acumulado de 2021, alta, olha só, 10,54% na inflação, 5,52 pontos percentuais acima da de 2020. Ou seja, a inflação deste ano ficou o dobro da de 2020. Vamos ver aqui os itens que mais subiram em dezembro de 2021. Itens de residência, 1,91%, despesas pessoais, 1,81%, alimentação, 0,81% e habitação, 0,42%. Agora, os dados de 2021, de maneira geral, os grupos que mais aumentaram de preço foram, olha só, transportes, 23,45%, puxado, é claro, pelos preços dos combustíveis. Só o etanol aumentou 55% esse ano, o diesel, 49,87% e a gasolina, 46,26%. Altas expressivas também em habitação, 12,47%, despesas pessoais, 10,61% e no item alimentação, 8,09%, que é um item que pesa bastante no cálculo do índice do custo de vida feito pela ESAG-UDESC. Procon de Florianópolis e a Agência Nacional do Petróleo, com apoio da Guarda Municipal, fiscalizaram postos de combustíveis nesta terça-feira. A operação começou na manhã desta terça-feira. Os fiscais vistoriaram postos de combustíveis de Florianópolis e avaliaram a qualidade dos combustíveis comercializados. A Prefeitura Municipal de Florianópolis, através do Procon Municipal, juntamente com a ANP e o Inmetro e com o apoio da Guarda Municipal, está realizando a fiscalização em 10 postos de combustíveis, verificando a qualidade do produto e também se os equipamentos não têm nenhuma violação no funcionamento dos mesmos. De acordo com o Procon de Florianópolis, 4 estabelecimentos foram fiscalizados nesta terça-feira. Não houve autuações. A operação vai prosseguir nesta quarta-feira. E termina amanhã o prazo para pagamento em cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU 2022, em Florianópolis, com desconto. A cota única do IPTU, que vence amanhã, dá ao contribuinte o direito de pagar com 20% de desconto. Os que pagarem até 7 de fevereiro, o desconto é de 10% e até 7 de março, 5%. A partir deste ano, o chamado Bom Pagador também vai ter direito a desconto. O benefício prevê a ampliação do prazo do primeiro vencimento da cota única do imposto, com 20% de desconto, que normalmente é no dia 5 de janeiro, até o dia 20, para aqueles cidadãos que não tenham débitos vencidos com o município no dia 30 de outubro de 2021. O IPTU Bom Pagador não vai alterar o prazo para pagamento com 20% de desconto para aqueles que estiverem encaixados no benefício, para os quais o vencimento de 5 de janeiro continuará valendo. Os valores para pagamento estão disponíveis no site iptu.pmf.sc.gov.br e também nos carnês físicos. Para dúvidas sobre o IPTU, como prazos e pagamentos, basta ligar para o número 0800 000 0844. E a Prefeitura da capital vai promover audiências públicas, são 14, para discutir o plano diretor da cidade. A decisão atende uma recomendação do Ministério Público Estadual. Vão ser feitas 13 audiências distritais e uma audiência geral. A ideia é que a população possa participar das discussões sobre a proposta de adequação do plano diretor de Florianópolis. As 13 audiências vão ser realizadas no dia 15 de janeiro, a partir das 4 horas da tarde e com encerramento previsto para as 8 horas da noite, em todos os distritos da capital. No dia 24 de janeiro, a partir das 6 horas da tarde e com encerramento às 10 horas da noite, a Prefeitura fará uma audiência pública geral na Câmara de Vereadores para discutir as considerações finais sobre a proposta.
As inscrições para participar e para realizar manifestação oral nas audiências distritais devem ser feitas presencialmente, no momento da chegada. O principal desafio de Florianópolis é alinhar o desenvolvimento com o ambiente. A passagem de uma frente fria e a presença de uma área de baixa pressão no sul do país trazem instabilidade e chuva para Santa Catarina amanhã. Detalhes agora na previsão do tempo. A quarta-feira vai ser instável, com mais nuvens e chuva no decorrer do dia em todas as regiões. A partir da tarde, essa condição começa a diminuir a partir do oeste catarinense. Entre a serra e o litoral, ainda há chance de temporais isolados, especialmente à tarde. As temperaturas diminuem em relação aos dias anteriores, mas ainda seguem elevadas. Em Florianópolis, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Joinville, variação entre 23 e 32. Em Lages, 16 graus de mínima e 27 de máxima. E em Chapecó, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Roberto Azevedo já está aqui de volta aqui comigo, porque vamos falar de política, Roberto. O governador Carlos Moisés cancelou uma agenda no sul do estado e aí as especulações das conversas do novo partido foram para as alturas, não é? É verdade, porque ele cancelou porque havia um conflito de agenda com o encontro com o governador do Amazonas, Wilson Lima, que é do PSC. Aí o pessoal começou, vai para o PSC, por isso que encerrou. E olha que a agenda era recheada lá no Sul, tinha Criciúma entre as pretendentes e Sara. Quer dizer, era uma agenda forte, mas não é nada disso. Carlos Moisés descartou a possibilidade de ir para o PSC. PSC que em Santa Catarina tem o deputado estadual Jair Mioto e, entre outros líderes, o presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular, o ex-deputado Narciso Parisotto. Isso mesmo, não vai para o PSC. As conversas continuam centradas entre Avante e MDB. O governador, nas últimas horas, andou conversando com o núcleo duro do governo, Casa Civil, Casa Militar, em conversas bastante alongadas, para saber o futuro. Qual é a direção desse futuro partidário dele? E a questão ainda não tem uma solução. Como disse antes, continua entre Avante e MDB. Só que o governador sabe que o prazo está se extinguindo e que ele precisa se definir, senão não vai ter ninguém para fazer um acordo, uma composição. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto, com mais análise política aqui no Band Cidade. A SC Gás anunciou hoje os novos valores do gás para Santa Catarina. O reajuste leva em consideração a decisão da Justiça que suspendeu o aumento de 50% que havia sido anunciado pela Petrobras. O reajuste médio ficou em 24,02% para as indústrias, 17,28% para os estabelecimentos comerciais e 14,49% para as residências. Os postos que vendem o GNV passam a receber o produto com tarifa única de R$ 3,466 por metro cúbico. De acordo com a SC Gás, os novos preços significam uma redução de 40% em relação ao reajuste aprovado pela Petrobras. Esses novos preços entram em vigor nesta quarta-feira e valem até o dia 30 de junho, ou enquanto estiver em vigor a decisão liminar. Para destacar o que é notícia no esporte. O elenco do Avaí se reapresentou para a temporada de 2022. 23 atletas estão no plantel atual. O técnico também está confirmado. É Claudinei Oliveira que segue no comando do time. Em 2021, foram 59 jogos entre Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro. Claudinei Oliveira conquistou seu primeiro título do estadual à frente do Leão e o segundo acesso na história do clube. Com um contrato renovado até 30 de novembro de 2022, o técnico, que chegou em dezembro de 2020, firma a terceira temporada seguida no Leão. Com o treinador definido, William confirmou saídas e chegadas. Com relação ao Getúlio, confirma que não terá o seu contrato prorrogado. Com relação ao Vladimir, as conversas elas estão em andamento. Renovação de contrato, Betão, Gledson, o centroavante alemão, Cazu, Renato, aí claro, Bruno Silva. Gledson, Bruno Silva, Renato e o atacante alemão, que atuou no Sub-23, renovaram até o final desta temporada.
O zagueiro Betão renovou até o final do Catarinense, dia 30 de abril. E o volante Cazu, que também jogou no Sub-23, estendeu o vínculo até dia 31 de dezembro de 2023. Outros jogadores que já tinham um contrato mais longo e que permanecem, o zagueiro alemão, volante Marcos Serrato, meia Lourenço e os atacantes Copete, Rômulo, Vinícius Jaú e Vinícius Leite. Pré-contrato hoje existe com o atleta Matheus Ribeiro, com o atleta Muriqui, Diego Matos e com o atleta Eduardo. Nomes estes que serão confirmados após exames e assinatura do contrato. Com 23 atletas no plantel, o Avaí começa a temporada com foco primeiro na Recopa Catarinense, dia 20 de janeiro contra o Figueirense na Ressacada. Após isso, o Leão terá Catarinense, Copa do Brasil e Série A do Brasileiro. Na Chapecoense, o novo técnico Felipe Conceição foi apresentado hoje. Felipe Conceição destacou a reconstrução como uma das principais missões no trabalho à frente da Chapecoense, que começa agora. A gente tem uma expectativa muito grande e a certeza de que até o final do estadual o torcedor vai ter uma equipe competitiva, uma equipe agressiva, uma equipe com uma intensidade alta. O elenco conta com atletas da base e jogadores mais experientes que já foram contratados. A diretoria da Chapecoense garantiu que, se for o desejo da nova comissão técnica, novos jogadores podem chegar para a disputa da Série B de 2022, foco principal do clube na temporada deste ano. Mudando de assunto, em Monte Castelo, Planalto Norte do estado, uma estação monitora a passagem de meteoros no céu catarinense. Só em dezembro foram registrados 500 no estado. Eles aparecem por poucos segundos, uma passagem rápida, mas suficiente para encantar quem gosta de observar o céu. São centenas de meteoros que cruzam Santa Catarina todos os meses. E a estação de monitoramento de Monte Castelo, no Planalto Norte, registra tudo. Só em dezembro, cerca de 500 passaram por aqui. Esses meteoros são aqueles de maior intensidade, né, que causam aquele clarão e impressionam pela magnitude do fenômeno, né? Por outro lado, esses 500 meteoros são daqueles do tipo mais comuns, né, que são causados por pequenos detritos espaciais que, na maioria das vezes, não passam de pequenos fragmentos de rocha do tamanho de um grão de areia que acabam entrando na atmosfera terrestre em alta velocidade, né? E acabam causando esse fenômeno luminoso que é conhecido por meteoro. A estação de Monte Castelo integra a Bramon, a rede brasileira de monitoramento de meteoros, e foi instalada em 2017, com apenas uma câmera. Hoje, já são 5 apontadas para o céu para captar esses fenômenos. Nesses quase 5 anos, foi registrada a passagem de 10.400 meteoros. Só em 2021, foram 6.400. De acordo com a Bramon, a taxa de queda de meteoros se mantém constante ano após ano. A impressão de que mais deles estão riscando o céu se deve ao maior número de pessoas interessadas em registrar. Isso é devido ao fato da pontualidade das chuvas de meteoros que ocorrem quando o planeta Terra, em sua órbita em torno do Sol, né, acaba atravessando uma trilha deixada por um cometa ou até mesmo asteroide que passou ali em um momento anterior, né, às vezes há dezenas, centenas de anos atrás, e deixou aqueles resquícios, né, aqueles pequenos detritos espaciais. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique ligado. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.